Bom dia, meus caros, minhas caras. Hoje é dia 13 de dezembro de 2024 e esse é o quinto vídeo que eu tô gravando. Não sei se vocês têm acompanhado os outros, mas hoje eu vou falar de um sintoma que sempre vai surgir quando alguém fica realmente muito insatisfeito, incomodado e resolve atacar, inclusive, a lógica do capitalismo, do Estado, né? Como ele é feito hoje. Olha, não sei se você acompanhou, mas nos últimos dias, exatamente 4 dias atrás, exatamente há 4 dias atrás, teve um cara lá nos Estados Unidos que ele aparentemente passou por alguns tipos de problemas com os tais planos de saúde. Bem, se você é europeu ou brasileiro e está assistindo isso aqui, é meio improvável a gente entender isso, porque principalmente na Europa, porque se você é cidadão ou residente, você tem acesso ao Sistema Universal de Saúde, né? É por isso que a taxação de impostos na Europa é mais alta, e por isso que os estados que têm uma consciência de cuidado da sua população, eles vão exigir isso, porque por que não, né? Você tem uma população mais saudável, essa população é mais produtiva e ela gasta menos dinheiro do Estado com outras coisas. Agora, se você quer uma população adoecida e tem um sistema capitalista bem pesado e desregrado, como é o caso do neoliberalismo americano, isso gera esses fenômenos, né? Essas distorções que a gente chama de bilionários. Por quê? Porque, imagina, todo ser humano, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, da ONU, ele tem direito à vida, correto? E aí, interpretações à parte, se existe risco de continuar vivo, o Estado, né, as pessoas, a sociedade, o pacto social, ele tem a obrigação de garantir que aquele ser humano fique vivo, se for do interesse daquele ser humano. Estamos no século XXI, não esqueçamos disso. Então, enquanto eu faço essa viagem com vocês hoje, de Lisboa até Cascais, eu vou tecer uns comentários sobre o caso Brian Thompson e Luigi Mangione. Por quê? Porque esse é um tópico que a mídia mainstream, né, a mídia hegemônica, ela vai te passar uma mensagem com o viés dela. E qual é o viés da mídia hegemônica global no mundo de 98% do tráfego de buscas da internet passando pelo Google? É de manter isso do jeito que está, correto? Então, nós temos aqui uma oportunidade muito interessante de desfiar, né, de desembaralhar o que aconteceu lá nos Estados Unidos com as informações que nós temos até agora. Pelo menos com as informações que eu tenho até agora. Espera aí que o carro amanheceu. Como você pode ver aqui, o tempo em Lisboa tá cinzento. E agora uma chuvinha começa a aparecer. Mas então, voltando ao ponto. Agora, há pouco mais de 3 dias atrás, logo no início da manhã, em Nova York, o executivo de uma das maiores, se não a maior companhia seguradora dos Estados Unidos de planos de saúde, a United Healthcare, estava saindo da sua reunião com os amiguinhos bilionários ali em Nova York. Por que é chocante? Eu vou chegar lá. Por que é importante esse dado ser em Nova York, em Manhattan? E aí, quando ele estava passando na frente do hotel dele, o Hilton,
O que aconteceu? Um homem encapuzado, com máscara, alveja o cara e dispara 3 tiros. Em seguida, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, ele atravessa a rua ali naquele jeitinho rápido, pega uma bicicleta e o suspeito, o tal Luigi Mangione, é preso a 300 quilômetros de distância de lá, caguetado por alguém de uma rede de fast food chamada McDonald's. E aí, meus queridos acompanhantes aqui deste canal, nós tivemos uma situação tão diferente, tão absurda para hoje, né? Parece absurda hoje, porque se fosse há 100 anos atrás, o que você mais tinha era atentado, inclusive com reis. Aqui em Portugal, em 1911, no meio da Praça do Comércio, assassinaram o último rei de Portugal. Mas enfim, a violência é grande, porque a gente está falando de um assassinato. Eu, como sou defensor da vida, eu acredito que tem outras medidas de você punir e combater a desigualdade social, porque é isso que interessa no final das contas. E tirar a vida de alguém, às vezes, para quem não tem nada a perder, mas quer disputar o poder do discurso, isso pode ser uma ideia muito atraente, ainda mais depois de você ter negado o seu pedido de atendimento médico depois de pagar anos e anos de seguros, né? Que é isso, eu já tive seguro de saúde, eu tenho seguro de vida, mas o seguro é uma invenção do capitalismo moderno, do capitalismo financeiro. Literalmente, essas pessoas lucram ao não prestar serviços para as pessoas. E aí, imagina, pobrezinho do Brian Thompson, que foi assassinado, o cara ganhava mais ou menos 5 milhões de dólares por mês. Mas por que ele ganhava isso? Porque o cidadão americano lá, cliente dele, pagava um puta de um preço de plano de saúde, de seguro de saúde, né? E aí, este senhor não tinha o devido serviço prestado, logo quem lucrava era o CEO. Essa empresa está avaliada em mais de 500 bilhões ou 500 mil milhões de dólares. E aqui vem uma confusão, tá? Onde o neoliberalismo ele é mais acentuado, acho que esse pessoal com síndrome de pau pequeno inventou que bilhão são 1.000 milhões. Isso não é verdade, né? 1 bilhão deveria ser 1 milhão de milhões, e 1 trilhão deveria ser 1 milhão de bilhões. Então, meus caros, 500 bilhões de dólares na linguagem americana, ou 500 mil milhões de euros na linguagem europeia, independente de como você vai fazer a conta ou chamar o número, é muito zero. Sério, é muito zero. 1 bilhão já é muita coisa. Mas por que pessoas conseguem acumular tanto poder e dinheiro? Imagina você ganhar aí 360 milhões de reais no ano. Pô, 360 milhões de reais no ano, hein? Você consegue pensar como gastar isso tudo? Se você passar aí 5 aninhos ganhando isso, sem correção, sem nada, só multiplicando por 5, vai para 1 milhão, vai para 1 bilhão e meio. Então o cara já tava no clubinho dos bilionários. Mas por que um cara que tem 1 bilhão, ele precisa ter 200 bilhões, 500 bilhões, 1 trilhão? Meus caros, essa é a novidade. É isso que está fazendo o fascismo internacional criar essa bagunça descoordenada
Então, não é sobre o dinheiro, galera, porque o dinheiro é inventado. São ações, né? Eles não têm lá 200 bilhões na conta bancária. Eles têm ativos. Eles têm recursos. E principalmente eles precisam e querem poder. Por que eles querem poder? Para continuar acumulando esses bilhões. Para enquanto você tá aí com água no joelho por conta das mudanças climáticas, sofrendo de calor, deprimido no seu trabalho, se lascando, pagando plano de saúde, eles não têm nenhum problema de consciência de lucrar com o sofrimento e a dor humana. Pois é, sabe quem que não tinha problema nenhum de varrer para debaixo do tapete as pessoas que davam prejuízo para o Estado e para a sociedade, que mandavam para a fornalha os não queridos? Pois, os nazistas e os fascistas. Para eles, você cuidar de alguém que nasce com um problema de saúde é simplesmente simples. Você elimina aquele sujeito e aí tá resolvido. Não vai reproduzir de novo, o Estado não vai gastar dinheiro, vamos ser mais eficientes e vamos ter mais pessoas parecidas conosco. Então, eu acho muito interessante a forma que o fascismo americano conseguiu engendrar no poder deles um sistema que mantém as minorias divididas, sem conseguir coalizão, um sistema democrático completamente louco, insano, indireto, em pleno século XXI, um absolutismo financeiro. Quem manda nos Estados Unidos são os bancos, seguradoras, grandes operadoras logísticas, farmacêuticas, e indústria bélica. E vocês percebem que essas 5 indústrias que eu falei aqui agora, elas precisam desse capitalismo louco para continuar existindo do jeito que existe. É por isso que aparece um maluco que nem o Luigi, que o cara não era um coitadinho, não era um doidão, tá bom? Não destruiu a própria vida, porque pra ele ali, galera, vamos ser honestos, a vida já estava destruída. Você tem um problema de saúde congênito, não tem tratamento, qual é a sua opção se não morrer com dor? Detalhe, se ele for preso agora, eles são obrigados a dar assistência médica pra ele. Não é doido isso? E o cara, além de tudo, escreveu um manifesto. O cara premeditou tudo. Ele conseguiu montar uma arma não rastreada. Detalhe, Estados Unidos e suas armas, né? Ele conseguiu encontrar com o cara onde ele queria. Ele escreveu nas balas "Deny Defeat" e... ai, gente, esqueci a outra palavra, mas, porra, isso é irrelevante. O que interessa aqui é que a gente precisa analisar esse caso como o professor Humberto Matos falou no canal dele, como um sintoma, gente. E detalhe, se eu fosse bilionário, multibilionário, sem consciência de classe, ou pior, todos eles têm consciência de classe, tá? Não tem nenhum bilionário bonzinho, não. A pessoa já nasce bilionária, já nasce herdeira. Sabe o que uma pessoa do século XXI pode fazer? Um bilionário pode fazer? Ele pode pegar e fazer uma coisa simples, cara, efetiva, vai ajudar muito. Ele pega, se tem mais de... cada vez que o patrimônio dele ultrapassar $1 bilhão ou de euros, ele doa o resto, doa o excedente. Pra que alguém precisa de mais de 1 bilhão, gente? Pra que 3 mil pessoas multibilionárias no mundo? 3 mil, tá? Então a gente precisaria aí de uma taxa
muito mais ineficiente do que a polícia de São Paulo em termos de homicídio para poder resolver o problema dos bilionários que existem. Porque olha só, também tem uma coisa importante, o sistema é feito para abafar o caso. Só que como a saúde americana ela é um tópico de extrema discussão, de muito impasse, muito problema lá nos Estados Unidos, a população até conservadora está do lado do cara que matou, não do CEO, porque a gente consegue entender essa diferença, entendeu? O cara é um empregado, não é o dono da empresa. Sabe por quê? Porque os donos dessas empresas, os donos desses grupos, eles estão escondidinhos, eles não andam no meio da rua, eles não têm esse conforto, eles não são deslumbrados, eles sabem que o sistema precisa continuar como está, e eles são 27 bancos no mundo. O professor Ladislau Dalbor define isso lá bem bonitinho. Então, enquanto a gente viaja aqui para Cascais, ó, vocês estão vendo aqui o World Trade Center Lisboa, que é aqui em Oeiras. Estamos na metade do caminho agora. Vocês podem refletir de por que a gente precisa colocar os freios no capitalismo antes que um maluco do lado dos fascistas aperte um botão de bomba nuclear. Percebem? Entendem? Então, meus caros e minhas caras, vamos refletir sobre o que você está fazendo. Vamos refletir se, de fato, pensar em um mundo onde bilionários são proibidos de existir. Primeira coisa, não teria tido este assassinato por este motivo, porque o plano de saúde não precisaria lucrar tanto para pagar tanto para outros Brian Thompson. Inclusive já tem substituto, tá? Que é assim, você mata um soldado, eles põem outro. Enquanto tiver gente imbecil e doente o suficiente para aceitar lucrar com a morte e o sofrimento humano, meus caros, esse tipo de coisa só vai aumentar. Então eu deixo esse vídeo para vocês como uma forma de reflexão de como nós podemos pensar os freios do capitalismo para evitar que a violência escale para níveis de insegurança que não vão atingir apenas os senhores Brian Thompson, mas níveis de violência que diariamente continuam a atingir milhões de pessoas todos os dias. Pode ter certeza que aquele não foi o único homicídio em Nova York naquele dia, mas eu digo para vocês, precisamos de mais análise sobre o caso Luigi Mangione. Precisamos entender como evitar que psicopatas cheguem ao poder. Isso me faz lembrar muito daquele livro As 5 Leis Fundamentais da Estupidez Humana. Procurem aí, é do Carlo Cipolla, Caio Cipolla, é um italiano, escreveu no final da década de 80. Curtinho, mas ele mostra que uma sociedade onde se permite que os estúpidos eles cheguem ao poder é uma sociedade que fatalmente vai se destruir, vai implodir. Sabe onde aconteceu isso? No mundo no século XX, no mundo no século XIX, no mundo no século XXI está acontecendo de novo. Então, essa consciência de quem você é muito importante. Tá vendo aí na minha frente esse carrinho elétrico aí, bacaninha? Tá vendo aqui do lado esse Audi bonitão? Tá vendo ali tem um estádio ali, um centro de esporte gigante. A gente tá pertinho da praia. Cascais é uma das cidades mais ricas de Portugal e que tá cheio de gente muito rica.
Mas o meu problema é a galera que não entende que o dinheiro no século XXI e a posição que você ocupa no século XXI, ela é um resultado do planejamento dessas pessoas de se manterem no poder, e elas têm se mantido no poder desde quando inventaram o capitalismo e transportaram isso para o resto do mundo. Tá na hora de acabar, né? Eu, particularmente, Luigi, prefiro decapitar as corporações. Eu prefiro educar as pessoas, mas eu não tiro a legitimidade do seu ato, porque eu entendo como legítima defesa. Se eu fosse buscar tratamento médico, ou fosse buscar tratamento médico para um familiar meu que tivesse chance de viver, caso tivesse o tratamento adequado, e me negassem isso, para mim isso é tentativa de homicídio. Você está antecipando a morte de uma pessoa que não quer morrer. Logo, legítima defesa pro Luigi, ou defesa da honra, ou qualquer coisa que quiserem chamar. Só que eu acho que os CEOs do mundo inteiro, das empresas multibilionárias do mundo, precisam pensar duas vezes antes de assinar um papel negando saúde para outro ser humano. Já ganha dinheiro suficiente, galera. Então, por isso investir em uma sociedade saudável, por isso investir em saúde mental, investir em educação, não entrar na regrinha do neoliberalismo e chamar isso de gasto. Não é gasto. É pensar de fato uma distribuição de poder e recursos que está mais adequada ao século XXI. E viva a internet, porque é ela que permite que a gente consiga se comunicar para poder refletir sobre esses tópicos loucos que acontecem diariamente. É claro que a imprensa brasileira não vai dar muita atenção. Imagina se um negocinho desse acontece lá na Faria Lima, meus caros. A minha zoeira é que eu tenho certeza que o preço do transporte aéreo, do táxi aéreo em Nova York, deve ter disparado de 3 dias pra cá. Que é isso, o capital sempre dá um jeito. Enquanto a gente não matar essa hidra, enquanto a gente não perfurar o coração dela e fazê-la sangrar até morrer, não adianta cortar as cabeças. Cada uma que a gente cortar, vai nascer 2. Os gregos sabiam disso muito bem. Então, não vamos alimentar aquilo que nos destrói. Sabe por quê? Porque é burro. Nós não precisamos. Nós não precisamos dessa continuidade. Correto? Então, meus queridos, eu achei que o trânsito ia estar mais ok, mas pelo visto muita gente precisou ir para Cascais agora de manhã às 9. E o lado bom é que eu tenho certeza que eu não vou ser o único a chegar atrasado. E se você tem acompanhado a Amor Expresso nesses últimos dias, eu tenho um convite para vocês, que é justamente no cerne do que o Luigi acaba fazendo. A gente decidiu fazer de um jeito diferente, colaborativo, cooperativo, e tirando o poder das mãos daqueles que nos fazem sofrer. O café é nosso. Hoje a tecnologia, as cadeias de distribuição modernas permitem que pessoas consigam se organizar para terem ali o seu clubinho de café.
para criarem, manufaturarem as suas coisas, suas roupas, sair do mainstream. Tá na hora da diversidade. Olha como é chato isso aqui, ó, na minha frente. Esse mar de carros brancos e pretos e cinzas, conservadorismo. Tá vendo? Não tem cor, galera. Vamos colorir as cidades do mundo. Vamos trazer a sua criatividade pra rua. Vamos fazer eventos. Vamos diminuir a possibilidade das pessoas serem assassinadas no meio da rua, por qualquer motivo que seja. Eu espero apenas que agora que um homem branco, rico, bem educado, cria desse neoliberalismo, receba a justiça que é dada para esse tipo de crime lá nos Estados Unidos, porque não vai ser um caso George Floyd. O cara acertou no CEO, atirou no CEO, mas acertou no coração da indústria de saúde americana. Ainda é muito cedo para saber os desmembramentos dessa história, mas se ele tiver aí um pedido de extradição, Nova York talvez tenha prisão perpétua, não faço ideia, tá? Você pode pesquisar aí. No momento que eu tô fazendo esse vídeo, você pode ver que eu tô indo trabalhar. Mas pensa no seguinte, cara, é a cria desse sistema. Ele estava se preparando para virar um CEO desses da vida. Alguma coisa muito boa esse cara andou lendo, fazendo, estudando e refletindo o privilégio dele para agora estar aí enfrentando as consequências do crime que ele cometeu. É um crime? Sim. É um homicídio? É. É legítima defesa? Por mim seria. Encorajaria outras pessoas a fazerem o mesmo? Não. Encorajaria as pessoas a desafiarem os sistemas? Sim, todo dia. Parem de pagar seus empréstimos, parem de pagar os planos de saúde, parem de trabalhar em condições absurdas. Juntem-se com seus amigos, saiam da bolha do telefone celular, saiam desse vídeo e vão respirar, vão ler, vão conversar com as pessoas que você ama, porque é muito mais fácil na posição social que você que está assistindo esse vídeo sofra um crime, um assassinato, do que um CEO de uma multinacional. Então, essa é a grande brincadeira que a gente tem que começar a fazer de forma séria. Desobediência civil. Calcular muito bem o que é aquilo que é coerente com a legislação, quais são as responsabilidades implícitas disso. Até porque se você passar por um processo de injustiça, de silenciamento, como tentaram fazer comigo aqui em Portugal, por conta desse mecanismo psicológico do capital, você pode se fuder muito. Então, cara, pisa no freio, relaxa, olha pro lado, respira ainda, pensa por que você tá assistindo esse vídeo aqui. E o mais importante, desafie a autoridade que não se justifica. Esse é o cerne do anarquismo, tá, gente? Esse é o cerne, esse é o núcleo. Não é falta de autoridade, é autoridade.
autoridade imposta, é autoridade burra, é o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. No século XXI, meus queridos, isso não cabe mais. Vamos dar voz às lideranças que te libertem e que não são marionetes desse sistema. Vamos criar fórmulas de trabalho que não são precárias. Vamos pedir um plano de saúde, um sistema de saúde universal e gratuito para o mundo inteiro. O mundo não globalizou, não era o que esses filhos da puta queriam? Então agora, cara, divide o ônus. Nós estamos nos comunicando. Eu tô tão puto que eu tô gravando vídeo hoje em dia. Isso é contra a minha vontade. Tudo que eu queria agora, nesse dia maravilhoso, era estar abraçadinho com a minha mulher, era estar pertinho da minha família, entendeu? Fazer ali um almoço gostoso, um bom café da manhã. Mas não, a merda do neoliberalismo exige que alguém na minha posição, que defende o que eu defendo, se manifeste. Por quê? Porque talvez isso encoraje outros a refletir e fazerem coisas que são produtivas. Então, queridos e queridas, não deixem a peteca cair, não esmoreçam, não fiquem com medo. E se essa reflexão dói em você, porque você gastou muito tempo da sua vida para poder se encaixar nesse sistema, eu vou te lembrar que você nasceu sozinho, pelado e banguela, beleza? Sem compreender uma vírgula deste mundo, sem ter um código linguístico na sua cara. Há 20 anos não tinha smartphone. Há 20 anos você não tinha esse nível de violência que você tem hoje. Há 20 anos você não tinha essa quantidade monstruosa de multibilionários no mundo. Eu topo voltar para uma condição econômica, social e política do meio dos anos 90 até os anos 2010. Eu topo demais. E é fácil fazer, galera. Primeiro, a gente desafia. E enquanto a gente desafia, a gente mostra a solução. Porque esse povo aí, esses fascistinhas, galera, pensa numa raça desgraçada, nojenta, mesquinha, medíocre. Entendeu? O famoso Chico não valeu. Dono da bola. Senão, não, você tá perdendo, acaba o jogo aqui. Olha os caras aí cagando de medo agora de perder. Já perderam a hegemonia tecnológica para a China. A maior parte dos carros que você vê hoje em dia já estão usando tecnologia chinesa nas baterias e no controle dos carros, no software. E aí a gente vai ficar aqui baixando a orelha pra mesquinharia? Porra, cara, dá aí educação para as pessoas e acesso material que você não precisa de bilionários. A humanidade passou a maior parte da sua existência sem capitalismo, galera. Ele não é uma evolução natural do ser humano, ele não surgiu sozinho. Ele é inventado, mudado, trocado, violento. O capitalismo mandava criança para a fábrica trabalhar 14 horas por dia no início da Revolução Industrial, meu povo. O capitalismo, ele provocou e provoca guerras e conflitos no mundo todo até hoje. E aqueles países que conseguiram, de alguma forma, não se subjugar ao modelo norte-americano de capitalismo, que eu não estou aqui falando que o Brasil é socialista ou comunista não, hein?
nem a Europa, atenção. Mas esse neoliberalismo desenfreado, desenhado para poder tirar lucro do sofrimento humano, ah, meu compadre, aí fica muito bom da gente desafiar. Porque enquanto eles são protecionistas, nós pirateamos. Enquanto as grandes empresas de videogame falavam que na América Latina e no Brasil não dá para poder meter videogame, nossa indústria foi lá e fez o videogame, copiou, caguei pra isso, vamos pra cima. Foda-se os direitos autorais. Conhecimento é público e é da humanidade. Foda-se as revistas científicas, onde as universidades têm que pagar com dinheiro público para serem publicadas e competirem em língua inglesa. Foda-se a língua inglesa também. Caguei. Eu tive que aprender a falar essa merda para poder sobreviver em condições melhores. Mas não tem que ser imposto, galera. Ninguém tem que ser obrigado a aprender uma língua estrangeira. Todo mundo tem que aprender porque quer ou porque precisa. Então, foda-se as grandes empresas de petróleo, que são outras que os caras tinham que estar com medo de andar na rua. Porque pode ter certeza, eu não incentivo ninguém a ir lá dar tiro em ninguém. Só que tem muito mais gente estúpida no mundo do que gente consciente. Chegando aqui na DNA Cascais, que é um lugar pensado para promover o empreendedorismo em Portugal. Bem-vindos, espero que vocês tenham gostado da viagem. O som não deve ter ficado o melhor, porque afinal tá chovendo e eu estou fazendo isso cru com o meu telefone de merda. Mas pelo menos agora, se você quiser só ficar no mudo, dá para acompanhar bonitinho a viagem. Mas espero que vocês tenham gostado da reflexão. Compartilhem com as pessoas aí que vocês gostam. E vamos à luta, porque quem tem milhões na conta não somos nós. Vamos fazer coisa melhor com esses milhões. Beijos!